Uma decisão tomada pelo Ministério Público de denunciar um policial militar chamado Leonardo Geison pelo crime de estelionato. Essa é a interpretação do Ministério Público em relação à ação desse policial. A promotora Jane Vieira de Carvalho afirma haver materialidade, que ela chama de materialidade delitiva, e também solicitou o pagamento de indenização à vítima. A denúncia apresentada se trata de um dos casos em que o policial é investigado, pois, segundo a polícia, outros militares e familiares teriam sido vítimas de uma ação de estelionato. Essa é a interpretação do Ministério Público. Vamos lembrar, tem um processo para acontecer. O Ministério Público está apresentando à Justiça esse rapaz como um denunciado, para que ele possa agora ser, ao longo do processo, eventualmente pronunciado, se torne réu no futuro. Vamos entender um pouco mais? A Micaela Ramos é quem nos ajuda. Micaela Ramos, boa tarde, aliás, bom dia para você, Micaela. Seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí. O Ministério Público, então, denuncia o policial. Oi, Joelson, excelente dia a você e a todos. Isso mesmo, Joelson. Bom, a promotora Jane Vieira, ela vislumbrou indícios suficientes de materialidade e autoria para ofertar essa denúncia contra o cabo Leonardo Geison de Souza Silva, da Polícia Militar do Piauí. Vale ressaltar que, inclusive, ele permanece preso no presídio militar aqui em Teresina, onde deve aguardar para responder a este processo ainda atrás das grades. O fato é que o cabo Leonardo foi denunciado pelo crime de estelionato, porque ele teria aplicado golpes financeiros tanto em colegas de farda, como também nos familiares desses colegas de farda, prometendo altos rendimentos financeiros a partir de investimentos na Bolsa de Valores e também no fundo imobiliário. Para se ter ideia, somente uma das vítimas chegou a investir cerca de R$37 mil. E aí, para que a gente possa entender melhor quais foram as condições, os indícios que a Promotoria de Justiça viu para ofertar a denúncia, inclusive destacamos alguns trechos do documento. Consta em um dos trechos que o denunciado utilizou da posição de confiança como policial militar e o relacionamento pessoal com as vítimas para convencer a investir em um suposto fundo na Bolsa de Valores. Então, assim, as vítimas convencidas da credibilidade do denunciado devido aos laços de amizade e à formalização de documentos, transferiram grandes quantias diretamente para a conta do cabo Leonardo Geison. E aí, após receber os valores, esse denunciado postergou a devolução dos valores, usando desculpas diversas e, inclusive, apresentando extratos falsificados para manter a confiança das vítimas por mais tempo, ou seja, quase que induzindo a erro essas vítimas. E justamente por conta deste grave prejuízo financeiro que o cabo da Polícia Militar causou às vítimas, a promotoria destacou que pede também a indenização no valor mínimo de R$100 mil a título de danos materiais e morais em virtude da prática delituosa, ou seja, a promotoria pede no mínimo R$100 mil de indenização para essas vítimas. Outro aspecto que vale a pena destacar é que a promotora ressaltou que o cabo Leonardo Geison já responde a processos criminais da mesma natureza. Olha só o que a promotora coloca: que o Leonardo Geison possui processos criminais em seu desfavor. A exemplo, cita-se o processo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, crime da mesma natureza, estelionato, motivo pelo qual o órgão ministerial deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, vez que tal acordo não se mostra suficiente à prevenção e à repreensão delitiva. E por isso, considerando a existência suficiente de indícios de autoria e materialidade definitiva, este órgão ministerial apresenta a denúncia em desfavor de Leonardo Geison de Souza Silva. Ou seja, por já responder a processo também por estelionato, a promotoria deixou de oferecer um acordo para o cabo Leonardo Geison. Mas também não para por aí, não. O cabo Leonardo Geison também foi denunciado na vara, na esfera militar, por crime de deserção. Ele era lotado no quartel do Comando Geral, no QCG, aqui em Teresina, quando então ele se ausentou do trabalho por
15 dias, dos quais 8 dias ele não apresentou nenhuma justificativa, caracterizando então a deserção, o abandono de serviço, o abandono de função. Ou seja, este cabo da Polícia Militar responde a 2 processos criminais por estelionato e um processo na esfera militar por deserção. Nós vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos desse processo penal e mais novidades a gente traz em primeira mão aqui no Jornal do Piauí. Certo. Muito bem, Micaela. Quero agradecer a você pela participação, pelas informações e deixar muito claro que essa é a posição do Ministério Público em relação a esse aspecto. O policial militar apresenta os seus argumentos, apresenta toda a sua defesa. É bom sempre deixar claro isso, que há um processo para ser seguido daqui para frente, onde ele vai apresentar também os seus motivos, as suas explicações, dizer exatamente como é que procedia, o que fazia. Então essa é uma interpretação do Ministério Público, que é uma das partes nessa ação, né? Considerando que um dos polos da ação é o Ministério Público, uma ação de direito público, então tem o Ministério Público participando disso. E ele apresentará a sua defesa no momento oportuno dentro do processo. Mas o Ministério Público entende que ele precisa ser denunciado, ele tem que responder a esse processo. Na visão do Ministério Público, o policial militar tem que responder a um processo na Justiça. Basicamente, essa é a posição. E agora abre-se prazos para a argumentação. Vamos aguardar e acompanhar passo a passo desse trabalho de investigação.